Bom dia, meus queridos. Estamos aqui para falar mais um pouco sobre literatura e sobre as artes do saber literário. A análise literária tem algumas armadilhas e dificilmente nós conseguimos escapar delas. Eu queria falar sobre uma em particular, que é a concepção de que o poeta ou o escritor, ele seria uma espécie de profeta, aquele que prevê. Tem até uma imagem do poeta como sendo uma espécie de interruptor ou de relé, aquilo que queima primeiro do que os seus contemporâneos, aquela partezinha que protege uma coisa futura muito dramática. O caso que eu queria observar hoje é o do livro 1984, do George Orwell. Ele facilmente se identifica com o nosso tempo. É um livro bastante famoso, com muitas análises muito bem feitas, e traz em si algo que é extremamente interessante do ponto de vista da relação, porque ele prevê um mundo dominado pela informação, pelas fake news, dominado pelas contra-informações e um Estado muito poderoso que parece suprimir e escravizar o sujeito. Na nossa conversa de hoje, eu vou tentar analisar um detalhe pequeno, mas que eu considero bastante relevante para aquilo que a gente faz enquanto crítico de literatura, quando abordamos um fenômeno literário. Existe uma coisa muito perturbadora em 1984. Há um personagem central que não sabemos se é real ou imaginário e que vasculha e controla a vida de todos os demais personagens dessa sociedade grande. Ele recebeu o nome de Big Brother. Ele ficou muito famoso depois que esse programa, esse tipo de programa, em que existem câmeras por todos os lados, filmando algumas pessoas reais, passou a se chamar Big Brother também. Não é à toa que existe essa relação entre esse programa e esse livro. As câmeras estão, na situação de 1984, espalhadas por todos os lugares possíveis e elas controlam a vida das pessoas e passam uma quantidade enorme de informações para o Estado, de forma que ele pode controlar todas as atitudes dele e seguir exercendo o seu poder sobre a sociedade. Existe até um mecanismo de decodificação de expressões faciais que permite vasculhar por meio delas como o pensamento das pessoas está se desenvolvendo. Há um algoritmo, hoje se chamaria algoritmo, que procura associar essas expressões faciais aos pensamentos dos indivíduos e assim ele consegue ir até na instância da mente das pessoas. Essa invasão aterradora da privacidade, ela demonstra, claro, a tirania que o Estado tem e o titanismo que esse Estado tem em relação às forças individuais dos sujeitos. Eles são muito frágeis diante desse Estado absurdamente forte. E essa situação que está posta é algo que nos perturba, que nos incomoda muito e que gera as crises que nós vemos acontecer ao longo do livro. Esse titanismo do Estado possui um opositor, e se nós fôssemos evocar aqui uma teoria literária forte, que é a de Vladimir Prop, ele teria um herói e esse herói possui uma espada mágica. Esse herói é o Winston. Ele é um profissional que trabalha para o Estado, fabricando notícias para manipular as pessoas e mantê-las em constante ódio daqueles inimigos do Estado e fomentando a guerra, que é uma maneira de distrair a atenção das pessoas para um determinado lugar. Seria o que hoje a gente chamaria de escritório do ódio. Também nós teríamos uma rápida associação com o Snowden, que trabalhava com uma agência norte-americana e de uma hora para outra resolveu denunciar essa agência, como ela manipulava, como ela trabalhava
para se inserir nas questões dos demais países, né? O que provocou uma grande comoção mundial. O Winston, que é o personagem de 1984, por ter trabalhado para o Estado, ele desenvolveu uma habilidade muito interessante. Como as máquinas precisam da imagem do rosto das pessoas para descobrir o que essas pessoas estão pensando, ele desenvolveu uma habilidade de não exprimir nenhum sentimento com os músculos da face. Ele consegue driblar assim o poder que as máquinas têm sobre ele e mantém a salvo um lugar que é muito caro para todos nós, que é a sua consciência. A consciência do Winston, portanto, seria a sua espada mágica. Existiria, portanto, um ponto frágil em todo esse poder que o Estado tem sobre os cidadãos. Esse imenso controle que ele possui sobre os cidadãos, por acontecerem no plano da aparência, mantém a essência humana preservada, que seria a sua consciência. O Estado não teria como alcançar esse universo abstrato do pensamento. E o pensamento, portanto, se torna o oásis da nossa humanidade, o lugar onde a nossa humanidade está resguardada. No nosso tempo, o Estado não tem tanto problema para alcançar nossa privacidade como nós presumimos ter acontecido no enredo de 1984. No enredo de 1984, o Estado engendrou e até hoje labuta arduamente para manter sob controle essas informações pessoais dos indivíduos. E é de se presumir que antes dessa situação houve uma batalha para se alcançar essa dimensão de controle sobre a privacidade. Pois bem, a nossa situação é extremamente diferente, porque em certa medida o Estado nosso não tem qualquer trabalho para alcançar a nossa privacidade. Ele vai até as redes sociais. Ao contrário do que nós imaginamos na resistência de 1974, quando alguém resistiu a essa situação, os nossos contemporâneos, eles oferecem de bom grado as informações pessoais deles para o Estado. Então, não é uma lavoura na qual o trabalho é árduo e que o Estado sua para alcançar. É na verdade um passeio pelo jardim. Os nossos escritórios do ódio são bem piores do que os que foram previstos pelo George Orwell também. Se os escritórios do ódio de George Orwell têm uma similaridade muito grande com os nossos, porque ele fabrica a guerra, ele domina a atenção das pessoas, no caso nosso, a fake news é uma das coisas que o nosso escritório do ódio fabrica. Na verdade, o produto final do nosso escritório do ódio é um sujeito inteiro. Os algoritmos conseguiram mimetizar o mecanismo por meio do qual a mente funciona e capturou esse formato de funcionamento e consegue administrar conteúdo de uma forma bastante eficiente, que faz com que esse sistema boot só trafega pelas informações que são oferecidas para ele, que são essas que o Estado interessa ver circulando na mente das pessoas. Então haveria, na situação de 1984, aquilo que eu chamei de oásis da nossa humanidade, um lugar a salvo das máquinas e que poderia, em algum momento, oferecer resistência ao que elas pretendem. Nas atuais circunstâncias, eu não percebo isso. O que nós estamos percebendo é uma explosão de banalidade. As pessoas estão envolvidas com os assuntos que os governantes desejam e não com o que elas precisariam estar pensando acerca das próprias vidas. Essa horripilância do trágico, que é esse poder incomensurável que o Estado possui sobre os cidadãos,
deságua num terceiro capítulo angustiante. Eu não vou entrar na questão para não estragar a leitura de quem ainda não fez, mas o terceiro capítulo é um capítulo extremamente tenso, onde vão desaguar todas as crises engendradas pelo George Orwell. Só que eu queria pontuar uma coisa interessante. Eu vejo nas atuais circunstâncias que nós estamos dançando à beira do precipício desenhado por esse autor inglês. No meu entendimento, a nossa situação é bem mais grave, mas eu percebo ainda resquícios de um pensamento que imagina que o autor seja um profeta e que ele tenha a capacidade de prever o futuro, e que a obra de arte tem um poder também titânico, que permite que ela produza a libertação do indivíduo. Esses dois pensamentos, eles deslocam a energia da arte, porque são transcendentais, como se o autor tivesse a capacidade de acessar esse universo especial, e ele também fosse uma pessoa especial. Concluindo, eu tenho a impressão que mais produtivo seria se nós analisássemos os padrões políticos que incidem sobre a criação literária. Isso traria para mais perto da gente uma reflexão que permitisse não somente analisar o que o autor está querendo nos transmitir, mas também que possibilitasse uma hermenêutica que abrisse nossos olhos para uma realidade que não estava à mão dele no momento em que ele criou o seu livro.